Queridos, a paz do Senhor. Não, vocês estão de graça. Queridos, a paz do Senhor. Muito bom. Maravilhosa é a graça e a misericórdia que nos permitiram estarmos aqui mais uma vez. Eu já senti a presença do Espírito Santo aqui. Eu já glorifiquei, eu já exaltei, eu já chorei. Então o Espírito Santo está aqui. Louva a Deus na pessoa do nosso pastor, o pastor Jefferson. Tanta gente boa, mas ele decidiu confiar e acreditar em nós para esse momento. Pegue sua Bíblia, Evangelho escrito por Mateus, o capítulo é o capítulo de número 14, e o versículo é o versículo de número 29. Vocês podem ficar à vontade. Se quiserem colocar em pé, por favor. Quiserem continuar sentados, por favor. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 29. Os que encontraram, digam glória a Deus. Se podemos ler, digam amém. Leiamos. E ele disse: vem. Somente até aqui. Olhe para cá. E ele disse, e ele disse, e ele disse, e ele disse. Feche os seus olhos. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Deus, que a tua palavra desconstrua tudo o que indevidamente foi construído dentro de nós. Que as verdades que serão ditas com base na tua palavra façam efeitos na vida de mentira que alguém possivelmente esteja levando. Um cirurgião usa luvas para toques profundos. E eu te peço, usa a tua palavra para nos tocar profundamente. Nós abrimos mão de qualquer outro momento. Nós só não abrimos mão do momento de te ouvir. Porque a tua voz é força. Porque a tua voz é ânimo. Porque a tua voz é alegria. Porque a tua voz criou todas as coisas. A tua voz fala conosco. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. O capítulo de número 14 do Evangelho escrito por Mateus, ele é um capítulo muito conhecido. E pelo fato de ele ser muito conhecido, após a leitura do mesmo, há quem pense: vou ouvir as mesmas informações, vou ouvir as mesmas coisas. Só que nesses meus 22 anos dentro da geração de número 1 praticamente, eu aprendi que tem vezes que Deus, através do pregador, nos fala coisas novas. Mas tem vezes que Deus, através do pregador, simplesmente nos lembra as antigas. Não que lhe falte coisas novas, é porque Ele quer simplesmente que a gente entenda e compreenda o que Ele já falou. O capítulo de número 14 do Evangelho escrito por Mateus, ele é um capítulo de um dia difícil. Ele é um capítulo de uma madrugada difícil. E pasmem, senhoras e senhores, o capítulo de número 14 do Evangelho escrito por Mateus, ele não permite que ninguém se isente dele.
o capítulo de número 14 do Evangelho escrito por Mateus, ele alcança todos. Dias difíceis chega para todos. Madrugadas difíceis chega para todos. E talvez eu esteja falando para algumas pessoas que vêm de dia ou de dias difíceis. Talvez eu esteja falando para pessoas que vêm de madrugada ou de madrugadas difíceis. Só que esse dia difícil é de Jesus, e a madrugada difícil dos discípulos, mas Jesus está nela. Eu preciso que você entenda que todos os dias, sendo difícil ou não, é de Jesus. Madrugada difícil, Jesus está com você nela. Vou repetir: dias difíceis, Jesus está nele. Madrugada difícil, Jesus está nele com você. Eu vim dizer isso aqui para alguém que está se sentindo só nesse dia difícil. Eu vim dizer para alguém que está se sentindo só na madrugada difícil. Eu vim dizer para alguém que está se sentindo só nesses dias difíceis. Eu vim dizer para alguém que está se sentindo só nessas madrugadas difíceis. Esses dias difíceis, Jesus está nele. Essas madrugadas difíceis, Jesus está nelas. Você não está só, Jesus está com você. O dia é difícil? Sim, é difícil. A madrugada é difícil? Sim, é difícil. Só que seria muito mais difícil se Jesus não tivesse neles. Seria muito mais difícil se Jesus não tivesse nelas. Então mesmo em dias difíceis eu glorifico. Então mesmo em dias difíceis eu exalto, porque Jesus está neles. Mesmo em madrugadas difíceis, eu dou o meu melhor para Ele, porque Ele está comigo nessas madrugadas. Ele não me deixa só, Ele está comigo. O dia é difícil, diaconisa ela e minha amiga, porque Jesus vai perder o seu precursor, João. Então no versículo de número 13, ele se entristece quando ouve a informação de que João, o seu precursor, havia sido decapitado. Então ele pega os discípulos e se retira para um lugar à parte. Lugar esse, deserto. Só que as pessoas vão pelas cidades, enquanto Jesus vai pelo rio, pelo mar, e chegam primeiro do que Jesus. Aí no versículo de número 14 diz que quando Jesus levantou os olhos, a visão, ele viu a multidão. Aonde? No deserto. Aonde? Uau, no deserto. Porque quando se fala de deserto, as pessoas, sangue de Jesus tem poder. Quando se fala de deserto, uns até fazem um sinal da cruz. Só que essa multidão vai para o deserto. Por quê? Porque no deserto Jesus está. Então o que a gente percebe nessa multidão? Que ela se importa mais com quem está no local do que com o local. Vou repetir. Essa multidão se importa mais com Jesus do que o lugar em que eles estão. O lugar é deserto, mas o que importa é que Jesus está nele. O lugar é deserto, mas nada mais me importa, eu tenho a presença dele. O lugar é deserto, mas o que me importa é ele.
O lugar é deserto, mas o que me importa é ouvir Ele. O que importa para mim é mais o que está no lugar do que o lugar. Eu vou repetir: o que importa para mim é mais Jesus do que esse templo. O que importa para mim é mais de Jesus do que essas cortinas. O que importa para mim é mais de Jesus do que esses aparelhos. O que importa para mim é mais Jesus do que o som. O que importa para mim é mais Jesus do que uma nota errada. O que importa para mim é mais Jesus, é mais Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Nada mais me importa, é Jesus. Mas o lugar é deserto, mas Jesus está nele. E se Jesus está nele, o deserto é um lugar melhor para mim estar. Enquanto tem pessoas fugindo do deserto, tem uma multidão indo para o deserto só para estar perto dele. Eu não abro mão do deserto se ele tiver. Se tiver que passar pelo deserto, eu passo pelo deserto se ele estiver. Eu não dou nenhum passo para fora do deserto se ele estiver no deserto. Nenhuma proposta me arranca do deserto se ele estiver. Nenhuma proposta me tira do deserto se ele estiver. Porque o que me importa é ele. É ele. Jesus está no deserto. A multidão está lá. Oh glória. Só que os discípulos vão: Jesus, a noite está chegando, o dia está indo embora, despede a multidão. Jesus: não, tem pessoas aqui que está sem comer há dias. Tem pessoas aqui que está sem comer e não é de hoje. E a caminhada até o destino é longa. Eles não podem sair daqui sem comer. Porque se eles saírem daqui sem comer, eles podem desfalecer no caminho. Se eles saírem daqui sem comer, eles podem se enfraquecer no caminho. Eles não podem sair daqui sem comer, porque se eles saírem daqui sem comer, eles podem morrer no caminho. Faz o seguinte: dá de comer para eles. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem: não temos. Oi? Não temos. Oi? Não temos. Peraí, obreiros, como assim? Vocês não têm? Obreiros, nós precisamos entender isso. E não me entendam mal, por favor. Mas tem pessoas que entram pela porta da congregação e estão sem comer há dias. E a caminhada até o destino é longa. Eles não podem sair daqui sem comer. Eles não podem sair daqui sem se alimentar. Porque senão eles podem desfalecer no caminho. Porque senão eles podem se enfraquecer no caminho. Porque senão eles podem morrer no caminho. Deem de comer a eles. Deem de comer a eles. Deem de comer a eles. Obreiros, nós precisamos nos diferenciar dos discípulos nesse sentido. E nós precisamos nos parecer com Boaz. Por que, Saul? Porque os discípulos querem despedir a multidão com fome, mas Boaz não. Ele pega a Ruth e diz: senta aqui e come desse pão. Senta aqui e come desse pão. Senta aqui e come desse pão. Senta, senta aqui e come do pão. Senta aqui e come do pão. Senta aqui e come do pão.
Uramanda Gassouri Mier, Urabacanto que ela baracier. O Espírito Santo trouxe pessoas aqui simplesmente para comerem. A caminhada é longa até o destino, mas você vai comer essa tarde. Você não vai sair daqui com fome. Coma do pão, coma do pão. Urabaio que ela barace ergue, o dele baraçaio que ela manda sair. O Espírito Santo está aqui. Para cá, olhe para cá. O Espírito Santo está aqui, olha lá atrás. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo já começou a tocar pessoas essa tarde. O Espírito Santo já começou a renovar pessoas essa tarde. Ele está alimentando e enchendo de graça. Ele está alimentando e enchendo de unção. Ele está alimentando. Urabaio que ela barace, ergue até ela barace. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui nessa casa. Olha lá, ele está na... Dá de comer para eles. Aí os discípulos vão olhar para Jesus e vão dizer, quando a noite já se aproxima e o dia já está indo embora: será que se nós comprarmos 200 denários de pão, dá para alimentar a multidão? Então o que a gente percebe? Que os discípulos, pastor Jefferson, num deserto tem uma ideia. Evangelho escrito por João, capítulo de número 6 e versículo de número 5. Os discípulos têm uma ideia, mas o versículo de número 6 diz: e Jesus sabia o que fazer. Então no deserto os discípulos têm uma ideia e Jesus sabe o que fazer. Vou repetir: no deserto os discípulos têm uma ideia, Jesus sabe o que fazer. É possível que nós nos assemelhe aos discípulos, que nesse deserto talvez a gente tenha só uma ideia, mas Jesus sabe o que vai fazer. Eu vou dizer isso aqui para alguém. Talvez você nesse deserto tenha um monte de ideias, mas eu vim aqui para lhe dizer: Jesus sabe o que vai fazer. Não se desespere nesse deserto, não se descabele nesse deserto, não sofra nesse deserto. Jesus sabe o que vai fazer, a hora que vai fazer, como vai fazer, no dia em que vai fazer. Calma, Ele sabe o que vai fazer. Nós não temos, mas se nós comprarmos 200 denários e dá para essa multidão, aí Filipe vai encontrar no meio da multidão um garoto, um rapaz, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Nesse culto do deserto, pastor Jefferson, nós temos 2 gerações: a geração que tem e a geração que não tem. Vou repetir: nesse culto do deserto, a gente tem 2 gerações: a geração que tem e a geração que não tem. Antes eu não entendia, porque tinha pessoas que entravam no culto e não glorificavam. Antes eu não entendia, porque tem pessoas que entravam num culto e não bendiziam. Antes eu não entendia, porque tem pessoas que entravam no culto e não choravam. Antes eu não entendia, porque tinha pessoas que entravam no culto e não levantavam a mão para glorificar. Mas hoje eu entendo, eles não fazem isso porque não tem. Vou repetir: eu sei, hoje eu entendo, eles não glorificam porque não tem, eles não exaltam porque não tem, eles não falam em línguas
línguas estranham porque não tem, eles não choram porque não tem, mas eu sei que tem uma geração que tem, e está aqui essa noite. Quem tem, libera, vai. Quem tem, libera, vai. Quem tem glória, então libera. Quem tem aleluia, então libera. Quem tem línguas estranhas, então libera, vai. 7 segundos para você liberar o que tem, vai. 1, ourabaio, que ela é parácia. 2, vai, libera. 3, vai, libera. 4, vai, libera. 5, vai, libera. 6, vai, libera. 7, libera tudo. Libera tudo. Libera tudo. Agora, olhe para cá. Agora, Jesus vai multiplicar os pães e peixes. Deixa eu correr. Jesus vai multiplicar os pães e peixes. Vai dar para a multidão. Vai colocar os discípulos no barco e ordenar a eles atravessarem para o outro lado. A multidão está sendo despedida fartos. Eles comeram muito bem. Eles estão sendo despedidos com o espírito farto e com o físico farto. Jesus coloca os discípulos no barco e vai ordenar eles a passarem para o outro lado. E Jesus vai para o monte orar. Jesus vai para onde? Para o monte orar. Jesus está no monte orando. Olhe para cá. Marcos e João, eles narram o mesmo acontecimento. Só que eu amo Marcos. Eu amo o relato de Marcos. Por quê? Porque Marcos, no capítulo 6, no versículo 48, ele diz que Jesus do monte vê os discípulos remando com dificuldade. Jesus do monte vê os discípulos remando com dificuldade. Queridos, olhem para cá, entendam isso. Jesus está no monte. Os discípulos estão no meio do mar. Jesus está no monte. Os discípulos estão no meio do mar. Está tudo escuro. Só que Jesus, do monte, vai olhar os discípulos, vai ver os discípulos remando com dificuldade. Queridos, eu estou falando que Jesus estava no mínimo a 3 quilômetros dos discípulos, em uma escuridão. E ele consegue ver os discípulos remando com dificuldade. Ele consegue ver os discípulos se movimentando, mas com dificuldade. Ele vê os discípulos remando, mas com dificuldade. Talvez eu esteja pregando para alguns discípulos que estão se movimentando, mas com dificuldade. Talvez eu esteja falando para alguns discípulos que estão aqui tocando, mas com dificuldade. Talvez eu esteja falando para alguns discípulos que estão aqui cantando, mas com dificuldade. Talvez eu esteja falando para alguns discípulos que escolheram a gravata para estarem aqui, mas com dificuldade. Talvez eu esteja falando para alguns discípulos que se arrumaram e vieram para cá, mas com dificuldade.
Você chegou, mas com dificuldade. Você ainda está casado, mas com dificuldade. Você ainda prega, mas com dificuldade. Você ainda canta, mas com dificuldade. Você ainda toca, mas com dificuldade. E eu vim dizer para alguém: continue se movimentando mesmo com dificuldade. Continue remando mesmo com dificuldade. Porque Saul, ele já viu você. Continue se movimentando mesmo com dificuldade. Continue remando mesmo com dificuldade. Ele já viu você. 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 Ele já... Estou com dificuldade, mas continue remando. Não está nada fácil, mas está complicado, mas está doendo mais. Está tudo dando errado, mas não está saindo como eu queria, mas eu não vou parar de remar. Eu não vou parar de remar. Eu não vou parar de remar. Ele já me viu. Ele já me... Olhe para cá, eu já corro para terminar. Eu vou remar. Jesus vê os discípulos. E ele vai sair ao encontro dos discípulos. Só que ele não vai pegar um outro barco. Ele não vai por terra, ele vai pelo mar. Como Saul, se não pegou um outro barco, ele vai andando por cima do mar. Queridos, eu não sei se isso chama a atenção de vocês, mas se isso não chamar, nada mais vai chamar. Jesus vem andando por cima do mar. Só que escute isso aqui, escute isso aqui. Jesus, antes de andar por cima do mar, ele estava fazendo o quê? Ele estava orando. Jesus, antes de andar por cima do mar, ele estava no monte orando. Entendam isso aqui: pés fixos nas águas é algo sobrenatural. Joelhos na terra é algo natural. Então escute isso aqui: Jesus, antes de fixar os pés nas águas, ele fixou os joelhos na terra. Vou repetir isso aqui: Jesus, antes de fixar os pés nas águas, ele fixou os joelhos na terra. Pés fixos nas águas é algo sobrenatural. Joelhos na terra é algo sobrenatural. Sabe o que Jesus está nos ensinando?
que nós nunca vamos pisar no sobrenatural, que nós nunca vamos viver o sobrenatural se a oração não for natural na nossa vida. Vou repetir, nós nunca vamos pisar no sobrenatural, nós nunca vamos viver o sobrenatural se a oração não for algo natural na nossa vida. Eu sei que eu estou pregando para homens que oram, eu sei que eu estou pregando para mulheres que oram. Levante as mãos, por favor, porque eu tenho algo profético para liberar. Esse ano, no meio dessa tempestade, você vai viver algo sobrenatural. Vou repetir, esse ano, no meio dessa tempestade, você vai viver algo sobrenatural. Quem não ora não se alegra com isso, mas quem ora se alegra, porque vai viver o sobrenatural, vai pisar no sobrenatural, vai pisar. Escute, Jesus estava orando, veio andando sobre as águas. Jesus vai pisar em um lugar líquido como se fosse sólido. Jesus vai pisar em uma instabilidade, como se fosse estabilidade. Jesus vai pisar em um lugar instável, como se fosse estável. Queridos, isso só é possível por meio da oração. Escute, nessa tempestade, tem empresários que fecharam as portas das suas empresas. Nessa tempestade, tem pessoas que não prosperaram. Mas nessa tempestade, teve pessoas que continuaram com a porta da empresa aberta. Tem pessoas nessa tempestade que prosperaram como nunca prosperaram. Sabe por quê? É oração. A oração faz você pisar na água como se fosse terra. A oração faz você pisar em um lugar instável como se fosse estável. Oração. Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos vão confundir ele com um fantasma. E Jesus diz: não temam, sou eu. Mas escute, o texto é muito claro em dizer que os discípulos estavam gritando, desesperados e com medo. Na tempestade está um barulho. Os discípulos estão desesperados fazendo barulho. As águas estão batendo muito forte no barco, fazendo barulho. O vento muito forte, fazendo barulho. E Jesus diz: não temam, sou eu. E os discípulos vão ouvir. Num barulho, os discípulos ouvem a voz de Jesus. Simples. Por que os discípulos ouviram Jesus se estava em um barulho? Porque Jesus não fala o ouvido, Jesus fala o coração. Tem pessoas que não entendem. Por que nessa tempestade a gente vem à igreja, a gente glorifica, a gente exalta, a gente adora? É simples, é porque a gente não escuta Jesus pelo ouvido, a gente escuta Jesus pelo coração. Porque se nós escutássemos Jesus pelo ouvido, a gritaria não deixaria, a pandemia não deixaria, essa bagunça não deixaria. Mas nós escutamos Jesus pelo coração, e é por isso que nós estamos aqui. Aí Pedro, já termina. Se és tu, Senhor, manda que eu vá até aí contigo. E Jesus disse, escute, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 10, versículo de número 17, ele diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus fala, Pedro se enche de fé. Então manda que eu vá até aí contigo. Irmãos, isso aqui é fé ou não é? Pedir para andar sobre as águas é muita fé. Aí Jesus disse,
Já vou terminar, irmão. Jesus disse, Jesus vai responder à fé de Pedro. Jesus vai responder à fé de Pedro. Vem. Eu termino aqui. Jesus não despede ninguém com fome e ninguém sem resposta. Vou repetir, Jesus não despede ninguém com fome e ninguém sem resposta. Vem, vem, se coloque de pé. Vem, vem, vem. Escute, e eu termino aqui. Vem, Jesus vai responder à fé de Pedro, porque Jesus, acostumado a responder fé, quer ver? Quando ele está caminhando em direção à casa de Jairo, uma mulher toca na orla do seu manto, e Jesus então pergunta: quem me tocou? Mas isso aqui me intriga. Por quê? Porque a mulher toca na orla do manto de Jesus, e Jesus pergunta: quem me tocou? A mulher, pastor Jaron, não tocou nele, a mulher tocou na orla do manto dele. E Jesus perguntou: quem me tocou? Por quê? Vou lhe dizer. A mão dela tocou a orla, mas a fé dele, ela tocou ele. Vou repetir. A mão da mulher tocou a orla, mas a fé dela tocou ele. A prova é que ele olhou para ela e disse: vai, a tua fé te curou. Jesus está dizendo para a mulher: vai, mas vai sabendo que você não está curada pelo toque da sua mão na minha orla. Vai sabendo que você está sendo curada pelo toque da sua fé em mim. Então guarde isso no seu coração. Jesus não despede ninguém com fome e nem ninguém sem resposta. Jesus lhe trouxe aqui para lhe alimentar e para responder a sua fé. Vou repetir, Jesus lhe trouxe aqui para lhe alimentar e responder a sua fé. Feche os seus olhos, eu vou orar por você, o grupo de louvor vai cantar e você vai glorificar de forma que nunca glorificou. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, porque Tu falaste conosco. Sim, Tu falaste. Ah, Deus, Tu nos alimentastes. Ah, Deus, Tu respondestes a nossa fé. Nós estamos aqui porque nós Te amamos. Nós estamos aqui porque nós Te glorificamos. Nós estamos aqui porque nós Te queremos cada dia mais. Fica conosco, Deus. Nos alimenta. Responde a nossa fé, oh glória. Quem pode adorar, adora. E que pode fazer. Quem pode adorar, adora. Quem pode adorar, adora. No momento em que a tempestade vier te afogar, levante as mãos. Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem sabe canta. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel? Diga comigo assim, ó. Caminhar por entre as águas do mar vermelho. Escute. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar. Levante as mãos.